Você tem a sensação de que a cada ano que passa fica mais difícil perder peso? Não parece que quando nós éramos mais jovenzinhas, quem sabe ali antes dos 30 anos, nós podíamos comer mais e não tínhamos tanta dificuldade assim em manter o nosso peso ideal? E quando nós olhamos as fotos de quando nós casamos, ou quem sabe antes de você ter filhos, algumas coisas mudaram, não é? E o que acontece, minha gente? É isso que eu quero te convidar a descobrir. Vamos lá? Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Soares. No vídeo de hoje, nós vamos abordar um assunto muito discutido, que é sobre o metabolismo. Ele muda, não muda, fica lento, não fica? Se fica, dá para acelerar? Por isso, se esse assunto te interessa, já curte esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que você ama e que você sabe que esse conteúdo pode ajudar. Para a gente começar, nós precisamos entender um pouquinho melhor sobre o que é esse tal de metabolismo. Bom, metabolismo nada mais é do que um processo de quebra de alimentos e a transformação deles em energia para o nosso corpo através da digestão e da eliminação dos resíduos. Traduzindo de uma maneira bem clara, é a forma que o nosso corpo tem de obter energia através dos alimentos que nós comemos e como ele lida com aquilo que a gente não precisou usar. E o metabolismo está diretamente relacionado com a perda ou o aumento de peso. Por isso, se você tem sentido dificuldade nos últimos anos de emagrecer, o metabolismo é algo que nós devemos sim considerar. O primeiro ponto é que a cada dia que passa nós estamos envelhecendo. E com o passar da idade, todo o nosso corpo muda e envelhece também, né? Começa a aparecer um fiozinho de cabelo branco aqui, o outro ali. A pele começa a perder um pouquinho mais a firmeza dos 20 e poucos anos. Você aparentemente também não tem tanta disposição e energia de quando era mais jovem ou adolescente. E isso é perfeitamente normal, né, gente? Faz parte do ciclo natural da vida. Porém, nós não precisamos acelerar o nosso envelhecimento. O primeiro ponto que a gente deve considerar é que cada dia que passa a gente está envelhecendo. E com o passar da idade, o corpo muda e envelhece também, né? Começa a aparecer um fiozinho de cabelo branco aqui, outro ali. A nossa pele começa a perder a firmeza dos 20 e poucos anos. Possivelmente você também não tenha aquela disposição e energia de quando você era mais jovem ou adolescente. E isso é perfeitamente normal, né, gente? Faz parte do ciclo natural da vida. Porém, nós não precisamos acelerar nosso envelhecimento, não é verdade? Mas infelizmente nós temos feito isso a cada dia com o nosso estilo de vida. Vamos voltar um pouquinho lá no passado. Quando nós éramos crianças, por exemplo, nós brincávamos muito. Geralmente nós não parávamos quietas e, consequentemente, nós gastávamos bastante energia. Nós também não tínhamos as preocupações e estresse que uma vida adulta pode trazer. Deixa eu compartilhar uma história com vocês. Meu esposo, por exemplo, ele sempre foi magro. Porém, antes da gente começar a namorar, ele me contou que ele tinha um estilo de vida bem movimentado. Para vocês terem uma noção, ele andava de skate. Isso mesmo. Só que meu esposo também começou a trabalhar ainda bem jovenzinho, sabe? Mas ele tinha tanta disposição e energia, gente, que ele trabalhava de manhã, ia para a escola à tarde e lá quase sempre ele praticava algum esporte. E praticamente todas as noites ele saía com os amigos dele para andar de skate. Que a gente sabe que é um esporte que exige muita disposição e que movimenta o corpo todo. Só que tem um detalhe muito interessante. Meu esposo sempre comeu super bem. E como a maioria dos adolescentes, ele não tinha nenhuma preocupação com a qualidade dos alimentos que ele comia, nem com a quantidade. E mesmo assim, ele não tinha dificuldade de se manter no peso. Porque apesar de ele comer uma boa quantidade de comida, ele também se movimentava muito. Agora, hoje em dia, ele não anda mais de skate e não tem uma rotina de atividades físicas assim tão intensa quanto ele tinha antes. Agora eu pergunto para você, você acredita que se ele continuasse comendo o que ele comia quando era adolescente, e naquela mesma quantidade, sem gastar a mesma quantidade de energia que ele gastava, depois de 20 anos, você acha que ele teria ganhado algum peso? Com certeza sim!
Porque quando nós vamos envelhecendo, nosso corpo também muda. Por isso, nosso estilo de vida também deveria mudar. Depois de 20 anos, é claro que meu esposo não tem mais aquela mesma energia e disposição de quando ele era um adolescente, por exemplo. Porém, ele continua com o mesmo peso de quando nós nos casamos. Como é que ele conseguiu essa façanha, minha gente? Olha, já vou adiantar aqui para vocês que não tem muito a ver com genética, tá? Meu esposo, ele conseguiu se manter com o mesmo peso ao longo de 20 anos, mesmo passando pelo mesmo processo de envelhecimento que todos nós. Primeiro, porque graças a Deus ele não tem nenhum problema emocional relacionado com a comida. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ele não alivia nenhum tipo de emoção boa ou ruim descontando na comida. E esse é um dos principais fatores para o ganho de peso hoje em dia. Segundo, ele continua se exercitando todos os dias, viu? Porém com uma intensidade muito menor. Agora, mas a alimentação dele mudou consideravelmente. Hoje ele não só se preocupa com o que ele vai comer, como também ele fica atento aos horários e à quantidade. Eu quero te dizer contando essa história. Se você está envelhecendo, o seu metabolismo naturalmente já está um pouco mais lento. E se você não gasta mais energia, como quando você era um adolescente, mas ainda continua tendo os mesmos hábitos, a mesma alimentação de muitos anos atrás, se você ainda come como adolescente, sem se preocupar com as suas escolhas alimentares, nem com a quantidade que você come, certamente ao longo desses anos você deve ter ganhado um pouquinho mais de peso. Essa é uma realidade mais comum do que a gente pensa, gente. Eu mesma passei 12 anos da minha vida com quase 20 quilos acima do meu peso. E qualquer dia eu quero gravar um vídeo contando a minha história para vocês. Porque quando a gente se torna um adulto, além de todas as questões metabólicas, naturais do nosso envelhecimento, nós temos uma série de responsabilidades. Muitas ocupações, preocupações que nós não tínhamos na infância, na adolescência. Agora a gente tem o trabalho, a gente tem os estudos, a gente tem a carreira. Se você é casada, você tem a sua família, os filhos, o marido. E embora nós tenhamos muitos afazeres, nós estamos a cada dia nos movimentando menos. É um paradoxo até, né? A gente faz muita coisa e se movimenta pouco. Mas é verdade. Porque hoje em dia a gente consegue resolver praticamente tudo que a gente precisa ou através do computador ou através do celular. E quando nós temos a oportunidade de andar, de se movimentar, a gente está quase sempre tão cansada, né? Que a gente não quer. Quem aqui nunca foi ali na padaria da esquina ou no mercadinho de carro? Ou tinha que subir apenas um lance de escada, mas foi de elevador. Ou chegou em casa depois do trabalho e seu filho queria brincar com você, mas você estava tão cansada que você acabou dando o celular para ele. Eu não sei se você tem essa mesma sensação. Mas não parece que nós temos tanta tecnologia ao nosso favor, tantas facilidades ao nosso dispor, mas nós nunca tivemos uma sociedade tão sem tempo, tão cansada e tão estressada como a nossa? Parece que nós simplesmente não temos tempo para fazer tudo o que nós gostaríamos de fazer. Nós queremos ser boas mães, boas esposas, boas profissionais, nós queremos cuidar da nossa saúde, da nossa estética, mas parece que a gente não tem tempo para fazer tudo. E quantas vezes nós mesmas nos cobramos porque a gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria? Aparentemente algo é sempre deixado para depois. E esse depois geralmente somos nós mesmas. A gente acaba esquecendo da nossa autoestima, vai sempre deixando o cuidado pessoal para depois. Por isso, meninas, se nós não fizermos nada a respeito, é natural que com o passar dos anos, devido ao envelhecimento, ao sedentarismo, ao tipo de alimentação que nós temos, ao estresse, aos hormônios que podem estar desequilibrados, à falta de nós nos exercitarmos, que nós passemos a ter cada vez mais um metabolismo mais lento e, consequentemente, vamos acumular cada vez mais gorduras. Para vocês terem uma noção, segundo alguns estudos, uma pessoa adulta chega a engordar em média até meio quilo por ano depois dos 25 anos de idade. Porém, as estatísticas têm mostrado que a maioria das pessoas estão engordando muito mais.
Mas agora que nós já entendemos um pouquinho melhor, porque a maioria de nós, a maioria das pessoas, né, elas ganham peso com o passar do tempo. O primeiro ponto é, a gente precisa entender por que raios fica tão difícil de emagrecer depois que a gente aumenta consideravelmente nosso peso. Deixa eu tentar te explicar aqui um pouquinho o que acontece. O corpo humano possui em média de 10 a 30 bilhões de células de gordura. E sempre que a gente pensa em gordura, né, nós pensamos assim do lado ruim, mas elas são essenciais para a nossa vida e para a nossa saúde. Deixa eu te dar alguns exemplos. As gorduras, elas são responsáveis pelo transporte de algumas vitaminas, elas participam da construção celular, elas são uma fonte de energia para o nosso corpo, nos ajudam a manter a temperatura corporal. Eu não sei se você já reparou, mas quando nós estamos acima do peso, geralmente nós não sentimos tanto frio. Elas também auxiliam no sistema imunológico. Olha quanta coisa boa! Os problemas, de fato, só começam a surgir quando nós aumentamos a taxa de gordura mais do que nós precisávamos. Para vocês terem uma noção, cada célula adiposa, que são as células de gordura, elas são capazes de estocar em até 10 vezes o seu próprio tamanho. E quando não cabe mais, o que acontece? É formada uma nova célula de gordura. Mas a pior notícia é que uma vez que essas células de gordura são criadas no nosso corpo, elas nunca mais vão desaparecer. Elas serão nossas para sempre. Por isso, uma vez que a gente ganha peso, se torna muito mais difícil emagrecer e mais fácil de engordar. Porque agora a gente já tem mais células de gordura no corpo, prontinhas só para serem enchidas. Porque quando nós emagrecemos, nós não perdemos nenhuma célulazinha sequer, elas apenas esvaziam. Mas caso você comece a comer mais do que o seu corpo está precisando, aquelas células que murcharam quando você emagreceu, elas se enchem novamente. Simplificando bem, é da seguinte forma. As células de gordura, elas agem mais ou menos como bexigas, que podem ficar cheias ou murchas. Então, quando você perde peso, as células adiposas, elas ficam murchinhas. E nós podemos reduzi-las até que elas praticamente esvaziem. Só que elas estarão lá sempre, esperando para serem enchidas. E para a gente acabar com as notícias ruins, eu tenho só mais uma. As gorduras, elas também gostam muito de andar com outras gorduras. Além disso, ela e os músculos são basicamente inimigos. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Por isso, a única maneira de eliminar essas células é através de cirurgias, como a lipoaspiração, por exemplo. Agora você deve estar se perguntando, meu Deus, Juliana, como é que eu faço então para conseguir murchar essas células de gordura? Ou como é que eu faço para conseguir voltar ao peso que eu tinha antes? E agora você deve estar se perguntando, meu Deus, Juliana, então nunca mais eu vou conseguir ter o peso que eu tinha antes? De maneira assim, um pouquinho mais natural? Agora chegou a hora da boa notícia e a resposta é sim, você consegue! Eu mesma posso conviver por mais de 12 anos com 20 quilos acima do meu peso. Eu recuperei o peso de quando eu era casada e eu nunca mais engordei. Eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, que já está cansada de ver inúmeros vídeos aí na internet falando sobre saúde, sobre emagrecimento, né? Basta a gente acessar e tem muitas dicas, que você não desista. Eu já falei isso em alguns vídeos, mas se o teu peso te incomoda, se você vai vestir uma roupa e você fica incomodada, fica procurando disfarçar aqui, disfarçar ali, se com o teu esposo você fica envergonhada, se você não tem mais tanta disposição assim para brincar com os seus filhos como você gostaria, tá na hora de mudar. Isso é possível. A gente precisa entender o porquê, quais são as causas que estão fazendo a gente aumentar tanto de peso, gente. Porque eu quero gravar até um vídeo falando especificamente sobre isso, sobre as questões emocionais. A gente precisa entender por que a gente come mais do que a gente devia, por que a gente desconta as nossas emoções na comida, por que a comida deixou apenas de ser comida e passou a ser algo afetivo demais, né? A gente está triste, a gente come, a gente está feliz, a gente come. Então foram essas questões que eu descobri que acabaram transformando a minha vida e eu tenho certeza que vai transformar a sua também. Por isso não desista. Eu tenho feito aqui uma série de vídeos tentando contar, porque assim, a questão do ganho de peso é multifatorial, existem diversos fatores.
Se você não tem nenhum problema hormonal, nenhum problema endócrino, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui, ó, na nossa cabecinha, já que a gente consiga de fato emagrecer. Mas vamos voltar a falar do metabolismo. Mas antes de eu passar alguns passos que existem sim para você acelerar o seu metabolismo como eu acelerei o meu, eu queria que você soubesse que nem todas as gorduras são iguais. Esse assunto é muito sério, gente. É claro que a gente sabe todos os agravantes que o excesso de peso pode trazer para a nossa saúde. Mas eu queria que vocês ficassem bem atentas à gordura abdominal. Tem pessoas que, quando ganham peso, ela distribui o peso adquirido por todo o corpo. Porém, existem outras pessoas que tendem a acumular mais gordura na região abdominal, aqui na barriga. E por que esse acúmulo de gordura nessa região é tão perigosa? É porque, enquanto a maioria das gorduras, elas ficam debaixo da pele, né? A gordura abdominal ela se acumula ao redor dos nossos órgãos internos. Por isso, ela é a mais problemática de todas. Ela é chamada de gordura visceral. E ela é metabolicamente ativa. O que significa isso? Significa que ela aumenta o risco de ataques cardíacos, de derrame, de insuficiência hepática, de pressão alta. Inclusive, tem um cardiologista e supervisor do HCOR, né, que é o Hospital do Coração, Dr. Ricardo Pavanello. Ele deu uma entrevista explicando os perigos da gordura abdominal. E ele disse mais ou menos o seguinte. Ele fala que a concentração de gordura no abdômen favorece o que? A proliferação de células que produzem substâncias inflamatórias que se alojam nos nossos vasos sanguíneos. E essas gorduras dificultam a passagem do sangue. Pode causar o quê? Os infartos, os derrames. Além disso, gente, a gordura visceral também inibe a produção de um hormônio muito importante chamado de adiponectina. Ele é responsável pela regulação do nosso metabolismo. Em outras palavras, quanto mais gordura visceral, quanto mais gordura abdominal a gente acumula, mais lentamente o nosso metabolismo vai funcionar e vai ser cada vez mais fácil acumular mais gorduras. Ou seja, acaba se tornando um ciclo vicioso. Quanto mais gorduras você tem, mais lento o seu metabolismo fica, mais gorduras você tende a acumular. E isso seria desesperador se não tivesse uma solução, né? Mas graças a Deus existem algumas e agora eu quero te passar 3 delas. A primeira é: alimente o seu corpo com mais nutrientes e com menos calorias. Como assim? Hoje em dia, devido a essa correria, nós estamos comendo cada vez mais produtos alimentícios ao invés de comer comida. Porque nem tudo que a gente come a gente sabe são alimentos, né? Hoje as indústrias elas investem bilhões de dólares para reproduzir o sabor, a textura, o gosto e o aroma dos verdadeiros alimentos através de quê? De substâncias químicas que são adicionadas a esses produtos, que inclusive fazem com que eles durem meses nas prateleiras do supermercado. Porque a gente sabe que o alimento de verdade ele se estraga dentro de quê? De poucos dias. E eles vendem aquilo pra gente como se fosse comida de verdade. E a gente acredita. E eu não tô aqui dizendo pra você que você deveria mudar para uma fazenda e comer apenas frutas e vegetais. Se bem que isso não seria uma má ideia, né? Mas a questão aqui é que nós precisamos nos conscientizar que quanto mais distante o alimento ele está da sua forma natural, quanto mais ele foi processado, mais ele foi refinado, menos nutrientes ele vai ter. Menos minerais, né? E ele vai ter mais químicas e mais conservantes e mais calorias. E o nosso corpo não precisa, por exemplo, de açúcar industrializado para sobreviver. A gente sabe disso, né? Ele precisa de glicose, que vem naturalmente através das frutas, das verduras, dos vegetais, das oleaginosas, das proteínas. Porém, mesmo sabendo disso, o Ministério da Saúde fez um cálculo para saber quanto que de açúcar um adulto poderia comer sem que trouxesse um agravo para a saúde, desde que a alimentação dele fosse equilibrada, é claro. E eles chegaram à conclusão de que até 50 gramas de açúcar por dia seria tolerável. A maioria das pessoas, gente, chega a consumir muito mais de 150 gramas por dia. Daí você pode estar pensando assim, eu acho que eu não como tudo isso de açúcar por dia, não. Será? Tomara. Mas
Você se atenta aos açúcares que estão presentes nos produtos industrializados, nos produtos ultraprocessados que a gente compra? Deixa eu dar alguns exemplos. Um pacote de biscoito recheado ou bolacha recheada, né, como a gente diz aqui em São Paulo, chega a ter quase 6 vezes a quantidade de açúcar em um único pacote. Algumas marcas contêm até 280 gramas de açúcar por pacotinho, fora os produtos químicos, a gordura trans e por aí vai. Uma latinha de refrigerante tem em torno de 35 gramas de açúcar, né? Um copo de 200 ml de suco de caixinha tem em torno de 22 gramas. 2 colheres de sopa de Nutella tem em torno de 25 gramas. 2 colheres de sopa de achocolatado em pó tem em torno de 20 gramas. Percebe, gente? Nós estamos comendo muito mais açúcar industrializado do que nós estamos percebendo. E como nós podemos ter uma alimentação mais saudável, então, se tudo praticamente que é industrializado tem açúcar? A gente precisa ficar atento à quantidade de açúcar de tudo que a gente come? Claro que não, gente. Basta você usar o seu bom senso. Quando acabar o vídeo aqui, por exemplo, dá uma paradinha, para no seu armário, na sua geladeira, e vê que tipo de alimento tem mais quantidade. Tem mais frutas, cereais, frutas, legumes e verduras? Ou tem mais produtos embalados, que vem no saquinho, que vem em caixinha, que vem em pacotinho? Se tiver mais produtos ultraprocessados, você precisa ir aos pouquinhos fazendo substituições, aumentando a quantidade de alimentos naturais. A ingestão de alimentos crus é muito importante, consumindo mais frutas ao invés de doces, de repente trocando as farinhas refinadas, os alimentos refinados por alimentos integrais, colocando mais comida de verdade na sua alimentação. Adicionando proteínas de boas qualidades, nozes, enfim. Vá colocando aos poucos mais comida de verdade na mesa para você e para sua família, proporcionando assim refeições com mais nutrientes e com menos calorias. E em pouco tempo você vai perceber que a sua gordura abdominal vai diminuir. E é claro que a quantidade também é importante. Se você está acima do peso, é porque, independentemente do tipo de alimento, você está comendo mais do que você precisa. Por isso, seu corpo está guardando o que ele não usa. Porque até a comida saudável em exagero engorda. E aqui eu quero abrir 2 parênteses com você. Primeiro, se você come pouco, mas não consegue perder peso, você precisa se atentar à qualidade do que você está comendo. Porque quando o corpo está precisando de nutrientes e você come algo que não tem o que o seu organismo está precisando, aí ele fica te mandando mensagens constantes de sensação de fome, na esperança de que você coma o que ele está precisando. E esse é um dos motivos pelo qual os produtos ultraprocessados não trazem saciedade prolongada. Você come, por exemplo, um pacote de salgadinho, dá menos de 2 horas, você já está com fome. Porque é claro que ele, além de ser pobre em nutrientes, ele também não tem fibras, e isso faz com que não te sustente. Segundo, mesmo que o alimento natural tenha a mesma quantidade de calorias que um alimento ultraprocessado ou refinado, a absorção no nosso corpo ela vai ocorrer de maneira bem diferente. Quando você consome um alimento natural, que é rico em fibras, vitaminas e minerais, isso faz com que se prolongue a sensação de saciedade e ocasione uma menor absorção de calorias. Já nos produtos refinados ou ultraprocessados, mesmo que tenham a mesma quantidade de calorias, elas são totalmente absorvidas pelo nosso corpo. Por quê? Porque não tem nenhum nutriente. Então, finalizando esse primeiro passo, se hoje você come mais produtos embalados e menos comida descascada, você precisa inverter essa ordem. Comece a introduzir na sua alimentação diária mais comida de verdade e comece a deixar os ultraprocessados, os refinados, para consumir de vez em quando. Passo número 2. O nosso corpo também gasta calorias para digerir os alimentos que nós comemos. Você sabia disso? E as proteínas precisam de mais energia para serem digeridas. Por isso, se você quer ter uma alimentação balanceada e precisa aumentar o seu metabolismo, é importante que em todas as suas refeições você tenha uma porção de proteínas. E junto com essa dica vem um alerta. Nós já temos centenas de estudos científicos que apontam o alto consumo de origem de proteína animal ao desenvolvimento de inúmeras doenças muito sérias, inclusive ao aumento do índice de câncer, por exemplo. Por isso, você precisa sempre diversificar suas fontes de proteína. Existem também as proteínas de origem vegetal,
que são excelentes opções, além de te proporcionar uma variedade incrível, porque para o nosso corpo, o que ele quer mesmo, gente, são os aminoácidos, que é a menor partícula, é a forma como o nosso corpo absorve as proteínas. Ou seja, se você come feijões, lentilhas, carnes ou grão de bico, no final o que o seu corpo vai extrair são os aminoácidos. E sempre tem aquelas pessoas que ainda têm dúvidas sobre a qualidade das proteínas de origem vegetal. Muitos alegam que elas não têm os aminoácidos necessários que nós precisamos. E isso também já está amplamente comprovado, que quando você tem uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada, você encontra sim tudo o que você precisa na natureza. Um grande exemplo disso é uma das combinações mais deliciosas e mais famosas que existem, que é o nosso arroz com feijão, que juntos têm os aminoácidos essenciais para a saúde do nosso corpo. Por isso, se você precisa aumentar o seu metabolismo, não se esqueça de incluir boas proteínas em todas as suas refeições. Terceiro passo, você já sabe que nós queimamos calorias, mesmo quando nós não estamos nos movimentando. E esse é o chamado metabolismo basal, que é a energia que o nosso corpo gasta simplesmente para nos manter vivas e com todos os nossos órgãos funcionando. E uma maneira de fazer o seu corpo gastar mais calorias parado é aumentando o tecido muscular do nosso corpo. Isso mesmo, os nossos músculos. Nossa, mas eu não quero ficar musculosa. Nem precisa. Mas todas nós precisamos desenvolver e manter uma musculatura saudável. Deixa eu te dar um exemplo. Quando você acaba de acender uma vela, você consegue perceber que a chama do fogo fica bem pequena. Agora, quando o pavio começa a ficar um pouquinho maior, a chama do fogo vai aumentando e a vela tende a queimar mais rápido. Com o nosso metabolismo funciona mais ou menos assim, porque o tecido muscular em repouso ele queima de 2 a 3 vezes mais calorias do que o tecido de gordura. Por isso, quanto mais músculos você tem, mais calorias você gasta. É por isso que aquela sua amiga ou aquela pessoa que você conhece, às vezes até come mais do que você, mas ela não engorda. Por quê? Porque a porcentagem muscular dela pode ser maior do que a sua. Por isso mesmo, em repouso, essa pessoa acaba gastando mais calorias. Então, vamos embora se exercitar. É o que eu sempre digo. Se você ficar esperando acordar super animada, super motivada para praticar atividade física, eu sinto te dizer que isso dificilmente vai acontecer. Enquanto a atividade física não se tornar um hábito na sua vida. E para que ela se torne um hábito, você precisa se esforçar um pouquinho, pelo menos no começo. Depois que você conseguir manter uma constância, o seu corpo vai acostumar e você não vai precisar mais se esforçar tanto para fazer aquela atividade física que no começo você não gostava. Começa a ser algo mais natural. E enquanto esse dia não chega, tá sem vontade de fazer? Vai sem vontade mesmo! Porque o nosso corpo é fantástico, gente. Ele se adapta muito facilmente. Você precisa de poucas semanas para se acostumar. Existem milhares de exercícios na internet. Procure a atividade que você mais se identifica no momento. E se você puder, também procure uma orientação profissional. Mas qual tipo de exercício é melhor para aumentar o metabolismo? Os exercícios aeróbicos, eles são muito importantes para a nossa saúde e para o nosso condicionamento físico. Mas, se a sua meta é ficar igual aquela velhinha, derretendo gordura, você deveria se concentrar um pouquinho mais em musculação. Seja na academia, quando você puder, ou em casa mesmo. Você pode utilizar aqueles pezinhos, sabe? Ou até mesmo pegar algum pezinho que você tem em casa, praticar um exercício de calistenia, que são aqueles que nós usamos o peso do próprio corpo, sabe? Esses exercícios provavelmente vão te trazer um resultado melhor e mais rápido. Não porque eles queimem mais calorias, mas porque eles aumentam seus músculos, aumentando assim a sua chama metabólica, fazendo com que o seu corpo queime mais calorias, mesmo estando em estado de repouso. Como a gente conversou de muita coisa boa por aqui, agora vamos relembrar? Lembre-se, alimente seu corpo com menos calorias e com mais nutrientes.
Assim você vai sentir menos fome e, consequentemente, você tende a diminuir a gordura corporal. Não se esqueça também de incluir boas fontes de proteína em todas as suas refeições, para que você tenha uma alimentação mais equilibrada e para aumentar o seu gasto energético. E também nós precisamos aumentar nossa massa magra através dos exercícios físicos, porque assim você ativa o seu metabolismo basal e perde mais calorias mesmo estando em repouso. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou até o final, meus parabéns. Eu quero pedir para você não se esquecer de curtir, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. E a última e mais importante dica de todas é: se ame, se cuide. Muita saúde para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!